Gente, tudo bem? Sou Pedro Carvalho, sou professor de Direito Eleitoral da instituição e me comprometi a conversar com vocês rapidamente sobre o impacto que o Covid irá trazer para as eleições de 2020. Então, fiz algumas anotações, elaborei alguns pontos e eu gostaria de passar nesses pontos com vocês para a gente aprimorar o debate. Então, inicialmente, antes de entrar realmente na discussão sobre o Covid, eu queria conversar sobre os pilares do constitucionalismo moderno. Eu posso dizer que, na teoria da Constituição, todo o nosso sistema constitucional encontra-se baseado em dois pilares. Um é a concretização dos direitos fundamentais e o outro é a implementação da democracia. E aí, a partir desses dois fatores, todo o nosso sistema político ele é construído. Principalmente no nosso momento agora, a nossa discussão, que é em relação ao Covid. Porque no Covid nós estamos discutindo um direito fundamental, que são os direitos políticos, e estamos discutindo a implementação da democracia, que é a realização das eleições. Então, esses são os dois pilares que nós temos. Só que quando a gente entra para falar do ordenamento brasileiro, a gente nota que este compromisso de defesa da democracia ele assume um grande relevo no nosso ordenamento. Por que ele assume um grande relevo? Porque nós passamos por um momento uma grande dificuldade em implementar direitos fundamentais. Fora essa grande dificuldade em implementar direitos fundamentais, nós também temos uma grande dificuldade em implementar estatutos normativos e infraconstitucionais. E, além do mais, nós sofremos diariamente ataques, posso assim dizer, decorrentes de decisões causuísticas vindas do Poder Judiciário. Decisões que não tomam como parâmetro o ordenamento jurídico, e sim um forte grau de subjetividade. O parâmetro, ao invés de ser o ordenamento jurídico, o parâmetro passa a ser o que é que o juiz ele tem. Isso é uma forma de afronta, isso é um ataque ao nosso ordenamento jurídico. E na atualidade eu ainda posso trazer uma outra forma de ataque, que a grosso modo pode parecer um pensamento autoritário, mas não, que é quando a gente fala que as pressões sociais influenciam no procedimento decisório, que as pressões sociais influenciam em como o juiz vem decidir. O juiz ele não precisa trabalhar, ele não tem uma carga política na sua decisão. A sua decisão é uma decisão técnica, é uma decisão que será lastreada dentro do ordenamento jurídico. Só que no momento em que a pressão popular ela passa a influenciar esse processo decisório, nós começamos a perder aí as balizas da decisão. Então, tem até um assunto que quiser aprofundar, da teoria da decisão, que ela estuda bem isso, né, o processo decisório. Inclusive, eu achei interessante que eu vi recentemente um programa de rádio discutindo que os juízes, né, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não podiam andar na rua porque a população não gostava deles. Gente, eles são técnicos, eles não são políticos. As decisões deles não precisam estar lastreadas em posicionamentos populacionais, não. As decisões precisam estar lastreadas no ordenamento jurídico. Agora, claro, o foco dessas decisões é a implementação da democracia e princípio democrático. Então, essas pressões populares dentro do processo decisório, ela causa realmente uma certa turbação dentro do nosso sistema jurídico. E, principalmente, quando a gente está agora, né, que aí é um ponto que eu quero entrar, que é quando a gente discute a possibilidade de adiamento das eleições municipais. Essa discussão, por si só, ela já revela um baixo grau de densidade normativa do nosso ordenamento jurídico. Eu posso, inclusive, afirmar assim, aí vários autores já discutiram isso, que nós estamos tratando de um ordenamento jurídico periférico. Porque o nosso ordenamento jurídico necessita passar por um período de maturação para que, a partir desse período, nós temos um texto constitucional e um texto infraconstitucional sólidos, implementados. E nós ainda não chegamos nesse ponto.
E eu não estou querendo nomear, dizendo, no período atual, o governo Bolsonaro, nós estamos sofrendo ataques. Não, esses ataques, eles vêm surgindo há décadas. Vamos pensar quantas vezes nós ouvimos dos chefes do Executivo o desejo de realizar uma nova Constituinte, de realizar a produção de um novo texto constitucional. Ora, qual é o interesse de produção de um texto constitucional? Nós temos que trabalhar para implementar o presente texto e não construir um novo texto. E aí, esse tipo de argumento, ele mostra esse baixo grau de densidade normativa que nós estamos vivendo. Então, a pergunta que eu quero fazer é: a que adianta, a que interessa o adiamento das eleições? Qual é o interesse por trás de modificar a data do processo eleitoral? E aí vem a resposta: não. Nós estamos passando, Pedro, por um momento de crise sanitária. Eu tenho que separar a população, não posso deixar a população junta. Vai ocorrer a transmissibilidade do vírus, vai ocorrer uma catástrofe, vai ocorrer uma pane no sistema de saúde. Não, não é só essa a discussão. Nós estamos discutindo aqui fatores políticos nesse ponto. E aí vocês vão entender um pouco que nós queremos chegar. Porque esse tipo de discussão eu não consigo enxergar de outra forma a não ser uma decisão que trata de interesses voluntaristas por parte de determinada classe política do país. Porque sempre que nós estamos diante de uma crise social, econômica, de uma crise política, sempre surge alguma ideia com viés autoritário no Brasil. E esse viés, ele tem um autoritário. Porque quando nós elegemos nossos representantes, esses representantes, eles têm um mandato fixo. E no momento que eu altero a data desse mandato, existe um cunho de autoritarismo aí sim. E note que a discussão não é em moldar a data, não é que a eleição não seja mais dia 4 de outubro, seja dia 5, dia 6, dia 7, não. A ideia é de que eu prorrogue o prazo, os mandatos. E aí, por isso que nós estamos diante desse assente ao texto constitucional. Infelizmente, eu noto que esse tipo de posicionamento ele começa a atingir a própria população. Eu começo a ver movimentos sociais, movimentos populacionais nesse sentido. E reforça ainda mais quando o antigo ministro da Saúde, o Mandetta, ele teve uma reunião com alguns prefeitos e nessa reunião o Mandetta ele defendeu esse posicionamento. Ele defendeu a necessidade de adiar a realização das eleições. Gente, eu preciso de fatos mais concretos para isso. A necessidade de adiar as eleições, ela precisa ser lastreada dentro de fatores mais concretos. Vamos lembrar que nós estamos vivendo hoje o período do mês de maio. As eleições somente ocorreram em outubro. Eu não tenho como prever o que estaria acontecendo em outubro. E aí eu volto a dizer, esse tipo de posicionamento, na atualidade, ele é um posicionamento altamente voluntarista. É um posicionamento altamente vinculado a determinados interesses. E veja que não é dentro da nossa discussão constitucionalista, não é um movimento único. Né? De 88 para cá, nós temos várias atitudes que tentaram fraudar o texto constitucional. Várias atitudes que tentaram agredir o texto constitucional. Essa é apenas uma delas. E até hoje, a nossa Constituição ela vem resistindo. Ela vem sofrendo alguns ataques, mas ela vem resistindo. E aí, quando a gente pensa em eleição, o texto constitucional ele prega de forma expressa que as eleições para o Executivo e para o Legislativo elas ocorrem de 4 anos. E aí ele vai dizer, o primeiro turno ele vai ocorrer sempre no primeiro domingo de outubro e o segundo turno vai ocorrer no outro domingo de outubro. Essa é a regra constitucional. É essa regra que nós temos que trabalhar. E aí o que é que a gente visualizou? A proposta, se eu não me engano, já existem 3 emendas, né? 3 propostas de emenda, 3 PECs, com a ideia de modificar a data. Inclusive, a última que eu vi, né? A ideia era prorrogar o prazo dos mandatos até o dia 1º de janeiro de 2023, gente. 1º de janeiro de 2023. Então, o mandato que ele finaliza agora, 1º de janeiro de 2021, ele seria prorrogado até 1º de janeiro de 2023.
não existe fundamento para isso. Não existe um porquê desse tipo de ação. A não ser o quê? Eu pegar uma situação, uma crise sanitária que nós estamos vivendo e utilizar essa crise sanitária para fins políticos. Agora, felizmente, o TSE, eu já vi uma entrevista antiga, a presidente, a Rosa Weber, ela se pronunciando no sentido de que qualquer tipo de discussão nesse sentido ainda é muito cedo. Essas modificações, né, não é uma modificação puramente eleitoral, não é uma modificação em data da eleição, não é uma coisa simples. É uma modificação que ela vai ter que ocorrer no seio do texto constitucional. E é uma modificação que também vai ter que atingir a legislação infraconstitucional. E fora isso, como eu disse logo no começo, o princípio da implementação democrática. Ou seja, é uma decisão que vai atingir um dos pilares do texto constitucional. Então, para os próprios ministros do TSE, que é o órgão que cuida do sistema eleitoral, essa discussão está muito cedo. Inclusive, na posse do atual presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele se posicionou também nesse sentido, também solidificando esse posicionamento de que ainda não temos nada para discutir a modificação na data das eleições. Inclusive, o Barroso ele foi muito feliz no seu argumento, porque ele disse, olha, se chegar em outubro e eu precisar alterar a data das eleições, não temos que discutir. Essas eleições, as datas serão alteradas. Só que eu não posso modificar os mandatos. Os mandatos eles serão cumpridos da forma que o texto constitucional determina. A data da eleição a gente pode alterar, mas os mandatos não. E aí a gente começa a ver o choque de interesses. No momento em que o Poder Judiciário ele começa a se pronunciar no sentido de que, tudo bem, se eu tiver uma crise sanitária no período de 4 de outubro, nós vamos vislumbrar como vamos fazer com as eleições. Mas os mandatos vão ser os mesmos. E eu tenho a classe política defendendo a prorrogação dos mandatos. E aí eu começo a dizer, onde é que está o interesse? Onde é que eu tenho aqui o meio termo? Quem é que está discutindo, quem é que está utilizando o coronavírus com viés políticos ideológicos? E aí é uma questão para a gente pensar um pouco. E aí, fora isso, né, eu queria chamar a atenção de vocês em um princípio que nós temos no direito eleitoral, que é o princípio da anualidade eleitoral. É um princípio que ele está dentro da Constituição. Então, fora a alteração de tudo isso, eu preciso alterar o princípio da anualidade eleitoral. Porque esse princípio, ele visa proteger o sistema eleitoral. Ele visa dar segurança jurídica aos players, aos atores do sistema eleitoral. Ele visa frear, como vou ter aqui, modificações causuísticas no processo eleitoral. E aí ele traz o famoso princípio de paridade de armas da disputa eleitoral, que é justamente o quê? Na paridade de armas, a gente tenta trazer que nenhum político ele tem a vantagem em relação ao outro. Que todos os políticos, durante o procedimento eleitoral, eles têm as mesmas armas para jogar o jogo. E no momento em que eu tenho uma mudança do período eleitoral, no momento em que eu tenho mudança dos mandatos, essa paridade entre armas ela começa a pender para o lado. Lógico que quem está realmente no poder hoje, ele vai ter vantagens em relação aos que estão fora. Então, eu tenho que pensar, quando a gente fala em modificação da data das eleições, eu tenho que pensar, além do princípio do princípio democrático, eu tenho que pensar também o que é que eu vou fazer com o princípio da anualidade eleitoral? O que é que eu vou fazer com o princípio de paridade das armas? Porque a paridade das armas, ela advém do princípio da isonomia. Ela vai garantir que os participantes desse processo eleitoral eles tenham a máxima igualdade na disputa do pleito. E aí, no momento que eu tento retirar, que eu tento reduzir essa igualdade, esse fato me causa realmente um pouco de preocupação. Não a preocupação em mudar a eleição do dia 4 de outubro para o dia 5, 6, 7. Não. Isso daqui é um fato possível que pode ser discutido até. Mas o que me causa preocupação, que aí todo o meio jurídico discute isso atualmente, eu tenho como prorrogar os mandatos, eu tenho motivo para a prorrogação dos mandatos,
esses mandatos que estão hoje, eles podem ser prorrogados? Eu estarei agredindo o texto constitucional nessa prorrogação desses mandatos? São essas as perguntas que são feitas. E, ainda bem, as respostas que vêm são todas positivas, no sentido de que a prorrogação do mandato ela atinge realmente o texto constitucional. Eu não tenho nenhuma exceção prevista na nossa Constituição nesse sentido. Então, quando a gente fala dessa prorrogação, eu não tenho dúvida alguma de que os atuais mandatários eles irão gozar de um enorme privilégio político e financeiro na disputa eleitoral. Esses privilégios eles já existem nas eleições, nas disputas eleitorais. A gente nós já visualizamos, né, em diversas vezes, né, quem trabalha mesmo com direito eleitoral, de que o atual mandatário ele tem sim vantagem. E aí, no momento que eu prorrogo esse mandato dele, a vantagem ela aumenta. E aí, vejam, quando eu discuto o princípio da anterioridade eleitoral, né, a gente tem que lembrar, como eu já até citei, que a anterioridade eleitoral ela traz para a gente segurança jurídica e previsibilidade normativa, porque ela limita o exercício dos mandatos. Ela vai trazer o quê? Uma maior implementação do sistema democrático. Ela vai permitir que a população ela possa escolher os seus representantes. E o mais interessante aqui, apesar de a gente falar do princípio da anualidade, este princípio ele é realmente um direito fundamental, que ele protege o cidadão, ele protege o eleitor, ele protege a implementação democrática, ele protege todo o nosso ordenamento jurídico. Então, a anterioridade anual, eleitoral, ela não é apenas que as regras das eleições elas têm que existir um ano antes do pleito, não é só isso. Ela é muito mais do que isso. A gente interpreta no dia a dia esse princípio não com sua carga axiológica realmente existente. A gente interpreta ele de uma forma bem simples, mas a ideia dele é muito maior. A ideia dele é realmente um sustentáculo ao nosso sistema jurídico, trazendo ao sistema jurídico uma maior segurança e uma maior previsibilidade. E aí a gente pode notar que toda essa construção protetiva do sistema eleitoral, ela garante a existência de um processo eleitoral justo e equânime entre os jogadores, além de, obviamente, evitar o cometimento de infrações e de crimes eleitorais, especialmente o tão falado abuso de poder político, que é quando o atual mandatário ele utiliza da sua função, ele utiliza do seu poderio político para obter vantagens indevidas. Justamente ele utiliza o seu poder político para quê? Para fraudar a paridade entre armas, para fraudar a segurança jurídica, para fraudar a previsibilidade normativa. Então, se a gente começa a trazer a possibilidade de alteração da eleição, isso para mim já é um abuso de poder político. Porque quem é que vai decidir isso? São os atuais mandatários. E eu não tenho como pensar de forma diferente de que existe a utilização do mandato em defesa de interesses particulares. Então, uma questão que deve levantar, e aí, como eu já disse, é essa prorrogação dos mandatos, ela constitui abuso de poder político? Sim. E aí, vários autores, vários constitucionalistas, vários eleitoralistas já começaram a trazer isso. Porque o que é que vai acontecer? Eu vou poder utilizar a máquina pública para trabalhar em favor de determinado candidato. E uma coisa que já se discute muito hoje. Eu estava ontem discutindo situações que estão ocorrendo de testes do Covid que custam R$60, sendo adquiridos por R$140, R$160. E testes que não têm eficácia nenhuma. Testes tem um grau de erro gigantesco, uma margem de erro gigantesco. Testes não são utilizados em canto nenhum. E eles são vendidos, ao invés de 60, por R$140, R$160. Então, não há, e fora uma situação bem interessante que está sendo discutida agora, que é o limite da propaganda eleitoral. Qual é o limite em que os governos municipais eles estão trazendo informação à população e qual é o limite que os governos municipais estão fazendo realmente propaganda política com o Covid. Mas esse assunto ele não é o tema que a gente vai
vai abordar aqui. Então, o que eu friso aqui é que eu não defendo a impossibilidade absoluta de remarcação da data das eleições, não. O que se defende é que é somente uma situação extremamente excepcional, essa data das eleições ela pode sim ser marcada. Veja, não é a prorrogação dos mandatos, é a remarcação da data das eleições. As eleições elas vão ocorrer ainda no ano de 2020. Os mandatos vão finalizar ainda no dia 1º de janeiro de 2021. E, particularmente, só vislumbro a possibilidade de remarcar a data das eleições se lá no mês de outubro, se lá no dia 4 de outubro, o risco de contágio ainda estiver alto. Só se no dia 4 de outubro a aglomeração da população estiver alta. E mesmo assim, se nós temos que ver se existem medidas que a Justiça Eleitoral ela pode tomar para evitar isso. Porque se existirem medidas técnicas e cabíveis para evitar o contágio, a Justiça Eleitoral terá que tomar isso para garantir a realização das eleições. Caso contrário, numa situação extrema, aí sim, nesse caso, a gente pode remarcar a data das eleições. E o que eu vi algumas discussões, principalmente de alguns parlamentares, é de que o processo eleitoral em si, ele estará maculado. E quando se fala processo eleitoral, não é só a votação, é o registro, a propaganda eleitoral, os atos eleitorais. E aí eu gosto de frisar o seguinte, que a única preocupação que a gente tem é em relação ao processo de votação. Só. O processo de votação é um processo físico, o eleitor tem que se dirigir à urna eletrônica. O restante não. O próprio registro de candidatura ele já é feito há várias eleições por via online, via lá pelo Candex. A propaganda eleitoral pode ser feita de via online sem problema nenhum. É só observar as eleições presidenciais. O presidente eleito, ele fez propaganda de dentro de casa, ele fez uma propaganda online, conseguiu sim obter apoio da população. E com o Covid, várias coisas estão se mostrando, vários tabus estão sendo quebrados. As aulas nas faculdades, elas estão sendo feitas de forma virtual. As vendas de produtos estão sendo feitas de forma virtual. Empresas que não vendiam, iam fazer entrega, hoje estão fazendo. Nós estamos hoje vários autores, vários professores discutindo diariamente nas lives. E artistas fazendo shows nas lives. Então, o que é que impede que uma propaganda eleitoral seja feita por meio de internet? E o que é que impede que a propaganda eleitoral seja adaptada para a situação de exceção? Uma carreata ela pode ocorrer? Pode, não vejo problema nenhum uma carreata, desde que não tenha aglomeração de pessoas. Né? Uma carreata é uma coisa, passeata é outra coisa. Então, a propaganda eleitoral tem que ser reinventada. Isso não é novidade. Né? A cada 2 anos eu tenho mudanças abruptas dentro do sistema de propaganda. Há alguns anos, algumas décadas, nós tínhamos a possibilidade de showmício. E o candidato era eleito era aquele que levasse a melhor banda para o município. No momento que o showmício ele foi proibido, novas formas de propaganda necessitaram de ser estabelecidas. Então, eu não vejo problema nos demais processos eleitorais. O problema está no processo de votação. É por isso que eu volto a dizer, né, que qualquer ação tomada hoje, ela é precipitada, né? Porque nós estamos tratando de meras ilações. Nós não sabemos como é que o Covid ele estará em outubro. Inclusive, vários países que já passaram por esse período de contágio, hoje já estão relativizando a quarentena e já estão adotando outras medidas de segurança. Então, a gente nota uma evolução nessas medidas de segurança. Fora que os dados governamentais eles dizem o seguinte, que no mês de maio e junho eu vou ter o pico da contaminação. No mês de julho eu já vou ter essa contaminação estabelecida, né? Vou ter essa contaminação já lá na zona de platô. E para o mês de agosto já começa a cair. E as eleições que a gente está discutindo são em outubro. Então, como é que eu posso tomar qualquer posicionamento hoje, se até os dados governamentais eles refletem que em outubro eu já vou ter a situação que nós estamos vivenciando hoje. Então, se em outubro, se eu chegar em outubro eu tiver essa possibilidade, eu não vejo problema nenhum em alterar a data da votação. A votação ela pode ser em novembro, pode ser em dezembro,
Não existe problema nisso. O problema que eu vejo é na modificação do período dos mandatos. É a prorrogação do período dos mandatos. É o mandato eles prorrogar além do dia 1º de janeiro de 2021. Então, nós estamos hoje diante dessa discussão, diante do momento em que a força normativa do texto constitucional ela precisa ser protegida e respeitada. A força que se discute aqui, que se discute fora, sem ser nas ruas, mas que se discute dentro da academia, dentro do sistema jurídico, não é meramente modificação de data de eleição, meramente modificação de prazos de mandatos. O que se discute é realmente a proteção ao texto constitucional. Então, ao meu ver, o adiamento das eleições, ele pode dar a data das eleições, ele pode, mas tem que ter duas situações. Primeiro, é uma grave crise sanitária prevista para o 4 de outubro, e esse adiamento ele tem que proteger os princípios constitucionais. Eu tenho que adiar, ok, isso pode ser adiado. Agora, como é que eu vou fazer esse adiamento e, ao mesmo tempo, proteger o princípio da anterioridade, o princípio da paridade de armas, o princípio democrático? É essa o grande desafio que nós temos. Então, mesmo assim, eu pergunto, e a pergunta que eu gostaria de deixar é que, será mesmo necessária a realização de uma emenda à Constituição? Porque nós já vislumbramos, acho que foram 3 PECs que eu vi, né, nesse sentido. Será que eu preciso fazer uma emenda à Constituição? Ao meu ver, não. Eu acredito que, se for necessário, eu não preciso fazer uma PEC. Eu preciso alterar o quê? O ADCT. Porque no momento que eu faço uma PEC, o que é que eu estou fazendo? Eu estou agredindo o texto constitucional. No momento que eu faço o ADCT, eu não estou agredindo o texto constitucional. Eu já vi que o ADCT ele tem um cunho transitório. E o outro balanço a gente poderia ter, será que eu preciso realmente também alterar o ADCT? Ou eu poderia, por meio de uma interpretação sistemática do texto constitucional, achar uma solução jurídica adequada? Será que eu preciso mesmo uma nova emenda à Constituição? Será que eu preciso mesmo alterar o ADCT? Ou, pelo atual sistema jurídico que nós temos, nós teremos essa possibilidade de modificar dadas as eleições sem a necessidade de reescrever o texto constitucional? E toda vez que a gente fala de PEC, toda vez que a gente fala de alteração da Constituição, isso me causa arrepios. E principalmente toda vez que se fala da existência de um novo poder constituinte, de um novo texto constitucional, aí eu fico sem dormir, porque a gente não sabe o que é que vem de um novo poder constituinte. Então, é um período que nós precisamos ficar atentos, é um período que precisamos refletir, é um período que ele vai trazer uma nova discussão para o direito. Será que eu sempre preciso de uma PEC ou será que eu consigo interpretar o texto constitucional? Eu acho que os hermeneutas eles deveriam ter um grande trabalho nesse momento. Porque, gente, então, eu quis apenas trazer alguns pontos que eu levantei aqui apenas para esclarecer alguma coisa e aguçar algumas curiosidades. Então, muito obrigado por quem esteve aí assistindo e um forte abraço a todos.